continuamos a dizer: Tu és o Deus que nós adoramos, Tu és o nosso Pai Celestial que nos ama, e a nossa vida é vivida com base na certeza do Teu amor. Então sabemos, Senhor, que supres e sempre suprirás as necessidades daqueles que se achegam a Ti com o coração reto e sincero. Amém? Amém. Eu queria começar a reunião. Vocês sabem, nós não tomamos a reunião como um ritual, mas sim como um encontro da família com o Pai. E nós temos vindo a falar acerca da questão da oração, porque fala-se muito da oração, muito da oração, muito da oração. E eu honestamente, eu olho para Jesus Cristo e eu aprendo muita coisa, porque Ele é que é o nosso mestre. Nós não fomos chamados, os irmãos estão cá? Nós não fomos chamados para seguir doutrinas. Nós fomos chamados para seguir Jesus. Certo? Porque doutrinas há muitas. Uns seguem uma doutrina, outros seguem outra doutrina, outros seguem outra doutrina, e por isso é que a igreja está como está. A igreja está dividida por causa das doutrinas. E a única coisa que nos une é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós fomos chamados a seguir Jesus. Porque Ele é o único caminho. As doutrinas apontam para vários caminhos. Cada um tem o seu caminho. Mas Jesus é o único. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Então eu não vou a Deus por doutrinas. Eu vou a Deus através de Jesus. Eu peço desculpa, mais uma vez. Quero saudar os irmãos que estão lá em casa, que eu não estou muito habituado. Mas não me levem a mal. Olha, sou assim. E se alguma coisa tiver mal, orem por mim para que eu mude. E então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos uma coisa extremamente importante, irmãos. É que nós acabamos por chegar à conclusão de que, eu não falo da igreja, porque congregação é uma coisa e igreja é outra. A congregação não tem nada a ver com a igreja. Porque a igreja é e sempre será um corpo crescente, não é? E um corpo saudável, Portanto, nem tudo o que se diz igreja é igreja. Pronto. Então vamos entender o seguinte. Quando Jesus falou acerca da questão do ouviste o que foi dito aos antigos, Ele começou a criar uma cisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E então estamos a trazer instruções completamente diferentes, instruções que por vezes até nos dá a sensação de que contradizem o que está escrito no Antigo Testamento, mas não. Ele aperfeiçoa. Ele não negligencia, ele aperfeiçoa. Ele veio cumprir a lei e veio nos ensinar que se a nossa justiça não exceder aqueles que vivem pela lei, então não temos condição de entrar no reino de Deus. Não é? Porquê? Porque há uma lei muito maior, que é a lei do amor de Deus em nós. Nós não somos um povo sem lei, nós somos um povo com lei. E o que é a lei de Deus? É a lei do amor de Deus em nós. Amém. Certo, irmãos? Não há outra lei, porque contra isso não há lei. Não há lei. Bom, então eu queria começar a ler como nota introdutória, para depois louvarmos a Deus, exaltarmos o Senhor, como deve ser. Eu queria-vos começar por dizer o seguinte: o que é que para Deus não conta? O que é que para Deus não conta? Deus não conta a sua imagem de santidade, irmão. A sua imagem de santidade para Deus é zero. Porque há pessoas que manifestam santidade e de santidade não têm nada. São pessoas que para nós não são referência. Porquê? Porque a vida delas não abona em favor delas. Eu não sei se me estou a explicar. Ouça uma coisa. Se eu fosse um ladrão, eu vinha aqui, pregava e dizia assim: Deus diz, não roubarás. E o que é que vocês diziam? Ó pastor, então se você diz, o que é que faz? Vocês estão a perceber? Então tem que haver por trás do púlpito autoridade para falar das coisas. Quer ver? Um dia Deus deu instruções ao profeta Samuel para ir ungir alguém que ele já tinha escolhido e que ninguém sabia quem era, mas Deus sabe quem escolhe. E Deus escolhe aquilo que por vezes passa despercebido à frente das pessoas. Pessoas que não são valorizadas, Deus vai e escolhe, porque é Ele que sabe quem quer. Porque Ele já sabe o que vai dar a essa pessoa, a capacitação que Ele vai dar a essa pessoa. Eu não sou o que sou por querer. Eu nunca quis ser pastor na vida. Nunca me passou Senhor Deus pela cabeça. Ou você pensa que eu estou aqui por minha vontade? Eu não estou aqui por minha vontade. Mas também não lamento a minha presença aqui.
Samuel, no capítulo 16, Deus ensina uma coisa muito ao profeta Samuel. Porque repara uma coisa era Deus no Antigo Testamento e outra coisa era Deus no Novo Testamento. Oh, pastor, mas Deus é o mesmo. Claro, Deus é o mesmo. Os princípios são os mesmos, mas os métodos mudam. E quando eles usam o profeta Samuel, ele não lhe revelou quem é que ele ia ungir. Olha, vai lá, porque passo a passo eu vou-te dizendo as coisas. Por isso é que a Bíblia nos ensina que ninguém saiba mais do que convém saber. Porque quando eu sei mais do que convém saber, já eu próprio considero que me garanto. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos viver com o quê? Ninguém se estribe no seu próprio entendimento. Agora vejam o que é que ele diz ao profeta. Quando chegaram, portanto, 1 Samuel 16, 6. 1 Samuel 16, 6. E eu gostava que vocês entendessem tudo aquilo que vai ser falado, eu só oro a Deus para que o Espírito Santo ministre ao vosso coração. Porque se o Espírito Santo não ministrar ao vosso coração, aquilo que vocês vão ouvir não serve de nada. Saúde, filho. É sinal que está a sair. Não preocupes. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Olha, seguramente é este. E o que é que Deus disse? Não. Sabes porquê, Samuel? Tu tens que abrir a pestana, tu tens que aprender uma coisa. O homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. O homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Quer ver a seguir Mateus 15. E agora vamos entender tudo aquilo que vai ser falado depois. Mateus capítulo 15. Eu amo este Jesus maravilhoso. Olha, irmãos, eu amo este Jesus que veio chutar o balde, que veio deitar a religião por terra, que veio fazer com que nós olhemos para Deus de uma maneira diferente e que nós saibamos de uma coisa. Deus é um Pai de amor. E não é por... Em Mateus, no capítulo 15, agora estava a ver ao meu coração uma situação que eu passei há uns anos, eu e a Celeste. Havia uma irmã e um irmão que estavam em vias de separação, não estavam congregados connosco, mas eram irmãos que tinham estado connosco no Montijo, na igreja do Montijo. E então, Deus me tinha dado um sonho em que eu ouvi alguém chamar por mim. Irmão Eurico. E não é que no dia a seguir aconteceu isso. Eu ia na Praça da República no Montijo e eu ouvia aquela voz, irmão Eurico. E eu digo assim, mas eu conheço esta voz. E era um irmão que vinha, irmão, eu preciso muito falar consigo. A minha vida está toda destroçada, está toda destruída, a minha mulher agora arranjou outro, saiu de casa e 30 de uma linha, eu digo assim, numa situação normal, qual era a atitude do irmão? Irmão, vamos orar por isso. Não é? Porque nós pensamos que é a oração que muda as coisas. E eu propus com a Celeste, espera, sabes uma coisa? Eu vou ligar para a irmã, vou falar com ela e vamos marcar um encontro e vamos falar com ela. E fui falar. Uma irmã que conhece o Evangelho mais para a frente e para trás, como eu não conheço, ou pelo menos citam, já põe em causa se conhece ou não. Porque há pessoas que conhecem, há pessoas que citam o Salmo 23, mas não conhecem o pastor. E então fomos falar com ela, marcámos um encontro, até foi Não, foi em Lisboa, fui em Lisboa à noite. Agarramos no carro, fomos a Lisboa à noite. Marcámos um encontro naquela grande superfície lá ao pé da Gare do Oriente. Colombo, não é Colombo. Não Vasco da Gama, exatamente. Pronto, mas isso também é um detalhe não variável. Então sentámos e eu comecei a falar. Sabe o que é que aquela irmã me disse? Na lata, o irmão Eurico é muito para a frentex. Não! É porque ela não teve o entendimento necessário para saber o que é que o Evangelho estava a dizer. Sabe porquê? Porque na verdade é assim, irmão. A revelação da pessoa de Jesus Cristo é a chave hermenêutica para a Bíblia.
A maneira, a revelação de Jesus Cristo chega a ser tão simples, que é tão chocante, que esteve ali à frente dos nossos olhos toda a vida e nós nunca conseguimos enxergar aquilo. Só através do Espírito Santo. Sim, exatamente. Porque Ele está cá, Ele nos ensina, Ele nos guia. Bom, então vamos ver o seguinte. Aqui em Mateus, no capítulo 15, fala assim o versículo 1. Então então os fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: porquê é que os teus discípulos transgridem as transições dos líderes? As pessoas que são religiosas são as mais críticas. Nós tivemos situações aqui dentro da congregação das quais eu me envergonho. E sinto peso no meu coração e tristeza da alma. Sabe porquê? Porque pessoas que estão sentadas aí nessa cadeira criticam pessoas que estão aqui a servir. Porque não as consideram dignas. Eu sou irmão da pessoa de Jesus que esteve com Judas sentado à mesa e amou até ao fim. E há pessoas que se consideram melhores que os outros. Qual é a santidade daquela pessoa? Qual era a santidade de Judas para estar sentado à mesa com Jesus? As pessoas têm que ter a oportunidade para mudar. Não é a serem escorraçadas nem a serem criticadas. Eu não aceito no meio de uma congregação que existe um coração dessa maneira. Sabe porquê? Porque eu não sou melhor que ninguém. Desculpe lá esta palavra. E então diz assim: respondeu-lhe Jesus: porquê é que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha, sabem o que é que até o mundo por vezes é mais sábio do que os crentes. O mundo diz assim: olha, quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Irmão, eu tenho que respeitar tudo e todos, porque amanhã sou eu que pego numa falha, porque eu também falho, eu não sou perfeito. Então mas que moral é que eu tenho para criticar ou para condenar, seja quem for? Sabe uma coisa? O sítio onde você tem mais roupa suja na sua casa é dentro da máquina de lavar. Ou no cesto da roupa. Para quê? Para ser lavada. É ou não é? Então, irmão, não estranhe se há imperfeição no meio da igreja. Porque a igreja é a congregação dos imperfeitos, mas com vontade de mudar. Ouça o que o Espírito fala à igreja. Você pensa que eu tenho algum problema de ter aqui alguma... Oh, irmão, tire da sua cabeça o seguinte: você ou aceita as pessoas como elas são, ou então você está mal. Sabe porquê? Eu não vou aceitar uma pessoa com base naquilo que eu quero que ela seja, porque Jesus não fez isso comigo. Como é que Jesus disse: olha, vem como estás? Jesus não disse assim: muda e vem. Não, vem como estás. Porque depois a mudança dá-se no caminho. A mudança dá-se no caminho, irmão. Sejam honestos. E então diz assim. Respondeu Jesus: porquê é que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por causa do quê? Da vossa tradição. Preceitos que vêm de trás, que as pessoas depois perdem a raiz deles. Porque há pessoas que ainda vivem com base nos conceitos antigos do Antigo Testamento. Porquê? Porque já perderam a raiz dessa tradição, mas porque a tradição continua a viver daquela maneira. E o que é que a Bíblia nos ensina? Aquele que viver por isso, por ela será julgada também. E então depois diz assim: pois Deus disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que poderia ser dada de mim, é a oferta dedicada ao Senhor. Você, por exemplo, tem o seu dízimo. Porque isto é algo muito sensível. Você tem o seu dízimo, se consagrou a Deus com o seu dízimo, não é? E entretanto o seu pai está a passar fome. E você, em vez de matar a fome ao seu pai, traz o dízimo à igreja. Você mostra na Bíblia onde é que isso é correto, irmão. É isso que Jesus está a dizer. Parem com isso. Parem com isso. Vocês têm que aprender a priorizar aquilo que tem prioridade. Ou seja, por eles quererem cumprir a lei, estavam a invalidar a lei pelos preceitos deles. Vocês estão a compreender? Porquê? Por causa de uma tradição religiosa. Irmão, deita a religião para o chão, não seja uma pessoa religiosa.
Nós somos crentes, amamos a Jesus Cristo, e eu não vejo religiosidade em Cristo. Muito pelo contrário. Jesus estava sempre do lado mais fraco. Porque os discípulos eram condenados por comerem sem lavar as mãos, mas eles não criticavam por eles serem porcos, criticavam por não cumprirem o ritual. Vocês estão a compreender? Vocês não estão cá. E então Jesus aqui ensina, olha, mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que pode vir de nós, é dedicada a Deus. E ele não será mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Olha agora, então também não está na lei, honra pai e mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, que tira bem todas as coisas. Sabe uma coisa, irmão? Eu estou magoado, estou magoado, estou triste, sabe porquê? Pela mesma tristeza que invadiu o coração de Jesus. Porque Jesus veio desenvolver uma relação com Deus, chamando de Pai. Uma relação de proximidade, uma relação de alguém que é amigo, uma relação de alguém que eu tenho a certeza que os meus pais... Irmãos, eu nunca fui ter com os meus pais, desculpa, mas eu estou mesmo triste. Porque é isto que eu vejo na igreja. As pessoas desenvolveram uma relação com Deus de interesse. Eu dou o dízimo para comprar a tua proteção. Eu dou o dízimo para que ninguém me chame ladrão. Nada é feito por devoção, ou por dedicação, ou por propósito. É com o intuito de colher favor. Isso é uma relação tóxica com Deus. Eu não quero amigos desses. Longe da minha porta. E é esta relação que é desenvolvida. Dá que o Senhor dá 100 vezes mais. Ora muito e chora muito porque o Senhor fica sensibilizado e tem misericórdia de ti. Ou seja, a minha relação com Deus é uma relação para tentar tirar dele alguma coisa, para tentar tirar dele algum favor. Mas raramente as pessoas chegam ao pé de Deus e dizem assim, olha, eis-me aqui. O que é que tu queres de mim, Pai? O que é que tu precisas de mim, Pai? O que é que tu queres que eu faça, Pai? Que ponhamos o propósito de Deus em primeiro lugar do que a nossa própria vida. E então Jesus diz assim, olha, querem ver o que é que Jesus diz assim, olha. Ele não está obrigado, está obrigado. Depois diz assim no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós. Está lá, Isaías 29. Diz assim, este povo honra-me com os lábios. E nós vamos falar acerca dessa questão, a questão do interior. Olha, irmão, na sexta-feira Deus nos pôs a pensar uma coisa muito engraçada. Você consegue ver um ovo? Consegue ver um ovo, não é? Se o ovo for picado de dentro para fora, o que é que ele gera? Vida. Mas se ele for partido de fora para dentro, a vida acabou. O que é que significa? Que nós temos que partir esse ovo da religião. Esse ovo dos conceitos e dos preconceitos. Para quê? Para que nós deixemos de ser cegos e passemos a ver. E então nos aceitamos uns aos outros tal qual nós somos. Ninguém tem que levar comigo como eu sou. Nada disso. Porque eu não vou estar a dizer à Manela, não, tu só te relacionas comigo se tu fores como eu quero que tu sejas. Não. É nessa relação e nesse caminho que a mudança se dá. Ou seja, eu me adapto a ela e ela se adapta a mim. Sem esforço. Mas de uma forma natural. Não sei se me estou a explicar. Não sei se me estou a explicar bem. Bom, então diz assim. Jesus diz assim. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha, ora muito que Deus dá. Chora muito que Deus se compadece. O que é isto a não ser uma relação de interesse? Olha, eu quero chamar a atenção de Deus. Não, irmão. Eu não tenho nada que fazer nada porque Deus não é um Deus que não esteja atento. Ele é pai, irmão. Não há pai que não esteja atento ao filho. Por pior que o filho seja. Ou então não é pai. O que é ser pai? O que é ser pai? É ter a consciência de que alguém está na sua dependência. É ou não é? Ser pai é ter a consciência de que alguém está na minha dependência. Alguém vive na minha dependência. E se alguém vive na minha dependência, o que é que tem que estar no coração dessa pessoa? Confiar no pai. Eu estou a falar no sentido geral, não vamos particularizar para não complicar as coisas. Porque a gente diz, há pais e pais, há mães e mães, não vamos entrar por aí. Porque por aí já estamos a fugir ao caminho.
Ser pai é alguém que tem consciência de que alguém vive na sua dependência. Enquanto os filhos são menores, são pequenos, nós temos o dever de providenciar para eles. Nós temos o dever de pôr pão na mesa e comida para eles. Nunca um filho meu se levantaria à meia da noite e perguntasse amanhã de manhã tenho um pequeno almoço. Não, dorme filho, porque amanhã o pão de cada dia está lá. E eu estou a dizer isto porquê? Porque foi isto que Jesus trouxe. Jesus quis trazer à nossa consciência de que Deus é Pai. Ele é Pai. Ele não é um Deus que está aqui para ser idolatrado, porque se Ele fosse um Deus para ser idolatrado, então nós éramos iguais aos pagãos. Porque os pagãos é que são idólatras. Jesus, quando fala dos escribas e dos fariseus, fala daqueles que cultivavam a imagem. Cultivavam a imagem. Também já cá tivemos disso. Que criticavam os outros pela forma como eles vestem. Irmão, esteja você lavadinho e cheirosinho e vista-se como você gosta. Por forma a que não crie escândalo. Mas vista da forma como você gosta. Agora, eu critico a maneira da Elsa vestir, critico a maneira da irmã Marisa vestir. Onde é que está a minha santidade? A minha santidade está aí, não criticar. Não. A minha santidade está onde é que eu posso ser útil. Eu não vou ter uma relação com Deus no sentido de tirar dele alguma coisa. Eu tenho que chegar a Deus e dizer, Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Mas a relação do povo com Deus não tem sido essa. Então porquê é que tu vais à igreja? Eu vou orar a Deus para Deus me abençoar. Eu vou orar a Deus para Deus multiplicar as minhas finanças. Eu vou orar a Deus. Isso é uma relação doentia. É uma relação de interesse. Irmão, Deus não está nesse negócio. Não há lugar, não há altar para pôr Deus. O altar de graça é o nosso coração, irmãos. Nós somos o templo. Tudo se passa dentro de nós. E então, Jesus diz, olha, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diga comigo, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então agora venham comigo a Mateus 6. Que é para nós entendermos que Deus não está nem aí para a nossa imagem. Deus está para a nossa essência. Ele olha para o nosso coração. Amém? E graças a Deus por isso, porque isso é que nos dá confiança. Se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus. Porquê? Porque eu não quero saber de mais nada. Eu estou em paz com Deus. Deus conhece o meu coração e sabe o meu propósito. Então eu tenho paz. Critiquem, criticarem, condenem, condenarem, digam o que disserem. Não estou nem aí. Porquê? Eu estou em paz com Deus. E então em Mateus 6 diz assim. Mateus 6,5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Primeiro Jesus fala de hipócritas. Nós tivemos a ver isto na sexta-feira. Já vimos isto no grupo familiar. Porque isto é importante. Porque há muita gente, a igreja precisa de oração, a igreja precisa de oração, tem que ser muito joelho no chão, tem que ser muita oração. Não, a igreja precisa de ser transformada no entendimento. Porque sem transformação no entendimento não há oração que valha. Porque tudo o que passa daí é religião pura e dura. Como eu gostava de ouvir o amém. Amém. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Sabe que isto mexe com muitos irmãos? Porque há irmãos, por não terem dom de palavra, dizem ao pastor, eu não sei orar, eu não oro porque eu não sei orar. Irmãos, eu estou-vos a falar aquilo que acontece. Mas não sabe orar. Então como é que você pedia água quando tinha sede? Como é que você se desenrasca num restaurante? Falando. Mas as pessoas não... Sabe, eu tenho a certeza que muitos de nós temos essa consciência. A oração, ou o culto da oração, é o culto menos frequentado. Porquê? Porque a oração é uma seca. Pois, mas as pessoas, é uma seca para as pessoas que não sabem o que é oração. Porque a oração não é a repetição das coisas. Você, quando fala uma coisa que Deus falou, está a falar de ponto final. O meu pai ouviu. E eu descanso nele porque eu sei que ele me ouve. E antes do mais, antes que eu abra a minha boca, ele sabe o que eu vou falar. Amém. Porque é que eu estou constantemente a repetir as mesmas coisas? Irmãos, quando eu repito muito uma oração, é sinal que eu não creio. Alô? Quando eu continuo a repetir as mesmas
coisas, eu sou como os pagãos, que pelo muito falar pensam que são ouvidos. Não pode, irmão. A nossa relação com o Pai tem que ser uma relação da plena consciência de que Ele é Pai e de que Ele olha por nós. Irmãos, para mim os meus filhos pedem uma coisa uma vez e não pedem mais. Quer ver? Diz assim. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. A fim de serem vistos pelos... Ai, aquele irmão. Até põe a mão assim. Até põe a mão... Uma põe no peito e outra põe no céu. Mas no fundo em casa bate na mulher, deve a toda a gente. Ou vocês nunca ouviram aquela, eu esperava que o pastor fizesse aquela oração poderosa. Sabe o que é a oração poderosa? É aquela que é feita em voz alta. Mas sabe qual é a oração mais poderosa? É aquela quando você chora e nem uma palavra sai da sua boca. Essa é que é a oração poderosa. Sabe porquê? Porque Deus não está lá no quarto para ouvir, está lá no quarto para ouvir. Porque para Deus não é o que a gente fala, para Deus é o que a gente tem dentro de nós. E às vezes a pessoa fala o que não tem no coração. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Deus disse, eu não quero ouvir, eu quero ver o que é que está dentro de ti. É isso que me importa. E então ele diz, fala dos hipócritas, a fim de quê? De serem vistos pelos homens. Bom, eu vos asseguro, diz Jesus, que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. E então foi criado o conceito de o meu quarto é o lugar sagrado. Lugar sagrado é onde eu invoco o nome de Deus. Todo lugar é lugar sagrado. Onde eu estiver orando e em comunhão com Deus, esse lugar é terra santa. Jesus, quando esteve com a Samaritana em João 4, ele ensinou perfeitamente isso. Ele disse, olha mulher, tu pensas que é aqui no Monte Gerizim? Não, não. Nem é aqui, nem é em Jerusalém. É em todo o lado onde o invoquem. Em espírito e em verdade. Então Jesus deu uma facada no quê? Na religião. Porque eles diziam que era católica, não era evangélica. Não, não. É onde o coração estiver afinado com Deus. Aí é que é o lugar santo da oração e aí é que é uma oração verdadeira. As pessoas começaram a criar o hábito religioso de orarem no mesmo lugar, orarem à mesma hora e orarem uma hora. Porquê? Porque Jesus disse aos discípulos, nem uma hora vocês conseguem vigiar. E então são as coisas descontextualizadas para trazer ao meio congregacional o quê? Preceitos de homens. Enquanto a Bíblia não ensina isso, Jesus não estabeleceu uma hora de oração. Jesus disse orai sem cessar. Onde é que está aqui a quantificação em termos de tempo? Vocês não estão comigo. Vocês gostam mais dos conceitos religiosos, porque aí pensam que, orando muito, Deus vai mover a mão. Então a minha oração move a mão de Deus. Não, irmão. A minha oração me move para Ele. Porque eu não o chamo para a conversa. Eu entro na conversa com Ele. É completamente diferente. A própria Bíblia nos ensina, entremos em juízo juntos, dá as tuas razões. Vá, vem cá. Quem chama para a conversa sou eu. Não és tu que me chamas para a conversa. Eu é que te chamo para a conversa. Dá-me as tuas razões para que eu possa justificar-te. Então não é a oração que move a mão de Deus. No dia em que a minha oração mover a mão de Deus, eu me torno Deus de mim próprio. E eu já mando em Deus. Nós tivemos aqui a ver uma tradução, por isso é que eu apelo aos irmãos e tenham cuidado com as traduções bíblicas. Porque há traduções bíblicas que desvirtuam o texto original. A Bíblia em Mateus 18 diz, o que 2 ou 3 concordarem na terra, a minha tradução diz, terá sido concordado nos céus. Há outras traduções que dizem, será concordado nos céus. Para vocês, qual é que está mais certo? No dia em que eu orar alguma coisa e concordar alguma coisa, dizendo, está ligado na terra, está ligado nos céus, eu estou a querer mandar naquilo para o qual eu não tenho condição de mandar. Agora, quando eu digo assim, não, eu tenho a certeza que isto está ligado. Porquê? Porque foi por inspiração divina que eu orei. E quando eu oro por inspiração divina, o que é que eu tenho dentro de mim? A vontade do Pai. E quando eu oro segundo a vontade do Pai, Ele me ouve. Então, tudo aquilo que eu aprovar na terra tenha sido aprovado no céu já. Porque se não foi aprovado no céu, eu não levo nada para Deus aprovar. Ou eu recebo as coisas aprovadas de Deus, ou então está tudo estragado.
E as pessoas são levadas a criar, a desenvolver crenças, que isto não tem nada a ver com fé. Porque vê-se na igreja muita crença e pouca fé. Muita crença e pouca fé. Desde quando é que Deus promete uma coisa e não cumpre? Vocês não falam comigo? Desde quando é que Deus promete e não cumpre? Olha, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele e não faria. Bom, então quando alguma coisa na minha vida falha, não é porque a fé não funciona, é porque eu desenvolvi uma crença com base naquilo que eu considerei que foi Deus que falou. Eu vou falar mais devagar. A crença é desenvolvida por mim, porque a crença manifesta o meu querer e a fé manifesta o querer de Deus para mim. É completamente diferente. Quando eu ando por fé e vivo por fé, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E quando eu tomo eu não tomo posse das promessas, irmãos. É um erro. Nós temos muita presunção. Irmãos, não me levem a mal. Eu não estou a criticar porque eu estou-vos a dizer os erros que eu cometi no passado. E se eu hoje falo o que falo e vivo como vivo, é porque as coisas do passado já passaram. Tudo se fez novo. Ou seja, eu parti a casca da religião. Assim como o pinto parte a casca para ver luz, porque a vida vem de dentro para fora. Assim eu também parti a casca, graças a Deus. E quando a casca se torna difícil de partir, o Senhor ajuda dando um toque. Vocês nunca viram os pintinhos saírem dos ovos? Há pintinhos, o ovo tem que ser amolecido. Há pintinhos que não conseguem partir a casca, mas como eles picam, nós temos a consciência de que ele está em dificuldade e vamos lá dar-lhe um toque. E então ele sai. É essa a ajuda do Espírito Santo. Porque nós temos o desejo de conhecer Deus e Deus diz assim, eu estou cá para me revelar a ti, filho. Não consegues partir a casca? Eu parto. Pimba! Sabe quando é que o Paulo partiu a casca? Quando caiu do cavalo. E nós temos que cair do cavalo. O que é que o Paulo cair do cavalo significa o quê? Ele vivia estribado no seu próprio entendimento. E a Bíblia diz que ninguém se viva estribado no seu próprio entendimento. E então ele entendeu logo, espera aí, quem és tu, Senhor? Há aqui qualquer coisa de diferente. Os irmãos estão a compreender que a Bíblia está completamente ligada e nada está descontextualizado. Agora escutem o que Jesus ensinou. Diz assim. Eu disse a vocês que era Mateus 15, não é? Não, Mateus 6. Estamos em Mateus 6. E então Jesus continua e diz assim. E quando vocês orarem, diz o verso 7, não fiquem sempre... Não. Quando vocês orarem, o 6. Quando vocês orarem, vão para o vosso quarto e fechem a porta. E orem a quem? Ó Pai! Não é a Deus, é o Pai. Quando nós nos devotamos a Deus, nós continuamos a pôr o véu do templo. Continuamos a não ter acesso, porque o Deus é um Deus distante, enquanto que o Pai é próximo. E Jesus veio para aproximar o Pai, porque Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu vim revelar o Pai para vocês que vocês vivam com Ele. E um dia Jesus disse assim, olha, vou-vos dizer uma coisa, naquele dia, eu vos vou dizer, não rogarei por vocês ao Pai, falem vocês com Ele, porque Ele vos ama. Relacionem-se com Ele, eu vou-me embora, eu vou partir, o Espírito vem, relacionem-se com o Pai. Dirijam-se ao Pai, falem com o Pai, não o tratem por Deus, é Pai. E eu sei que o meu Pai põe o pão na mesa. Eu sei que o meu Pai, por mais errado que eu seja, Ele me perdoa, Ele me corrige. Isso é que é o papel de Pai. Pai é ter a consciência de que alguém vive na minha dependência. E eu sou responsável para prover. E as coisas acontecem ainda com eles em adultos. Ainda hoje, esta manhã recebemos logo uma chamada telefónica que a minha filha tinha se sentido mal e precisava de uma ajuda nossa. A quem é que ela recorreu? Aos pais. Porquê? Porque sabe que o Pai provê. E nós às vezes não temos a condição ou recursos, mas Deus tem todos os recursos. Dele é prata e ouro. A terra é dele e toda a sua plenitude. Deus é um Pai que tem todos os recursos inesgotáveis. Mas porquê é que eu confiava nos meus pais e não confio no Pai que é Deus? E então diz assim Jesus. Então teu Pai, que quê? Que vê em secreto. A Bíblia não diz que ouve. É curioso, não é? É curioso. E sabe que isto deu um nó na minha cabeça. Mas eu vou orar e Deus vê. Não ouve. Vê. É claro que Ele ouve. Mas porquê é que está aqui enfatizado vê? Porque o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Eu tenho a certeza que não há aqui ninguém nesta sala que ainda não tenha caído de joelhos na presença de Deus e chorar.
E quando você chora, olha, nós passamos por vezes momentos na vida em que nem força para orar temos. Não é, irmãos? Ou fui só eu? Mas não é que Deus vê e Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso sofrimento, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece tudo. Não é, irmãos? E acima de tudo Ele é quê? Deus ou Pai? Ele é Pai. Irmãos, os nossos filhos estão connosco. Nós temos aqui várias famílias e somos pais e mães. Os nossos filhos estão connosco e nós só de olhar para eles sabemos se as coisas estão bem ou não estão. Sejam honestos. O telefone a voz está embargada, há qualquer coisa que não está bem. E o que é que nós fazemos? Tentamos por todos os meios a chegar a eles para os poder ajudar. Não é? Então Jesus diz, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que te vê. Ele olha para o teu coração, Ele sabe a tua angústia. Porque repare, para que é que Deus estava ali com o intuito de ouvir se Ele sabe o que é que a gente vai dizer? Agora, Ele tem o intuito de ver o que está no nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as palavras. O que é que eu tenho no meu coração e o que é que eu vou falar? A forma como eu vou falar. E nós às vezes podemos cair no lobo e dizer assim, então, mas se Deus sabe todas as coisas, vou orar para quê? Oh, irmão, eu tinha a consciência de que os meus pais sabiam das minhas dificuldades, mas eu tinha necessidade de abrir o meu coração para desabafar com eles. Não era para colher o favor deles, porque eles sempre estiveram lá, com mais ou menos dificuldades. E o Pai, e o nosso Pai Celestial, e o Pai Nosso, irmãos. O Pai Nosso não sabe... Como é que o Pai Nosso fica perante um irmão que precisa de um emprego? Como é que o Pai Nosso precisa de um irmão que está a passar dificuldades ou necessidades? Como é que o Pai Nosso fica? Como é que o pai do filho pródigo ficou? Esse é o poder da oração. O poder da oração é manter-nos próximos do Pai. Porque quando nós estamos longe do Pai, não falamos com Ele. Cortamos relação com Ele. Como o povo fez no tempo de Malaquias. Inútil é servir a Deus. Porquê? Porque eu, para servir a Deus, eu tenho que ser favorecido. Porque senão não vale a pena. Ou seja, eu dava um beijo ao meu pai sempre na esperança de colher alguma coisa dele. Vocês acham que isto é uma relação séria? Não. Isso é o que fazem os pagãos. E Jesus vem e fala dos pagãos. Diz assim, olha, então, perdão, não sejam... E quando vocês orarem, diz o 7, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas. Houve denominações que instituíram a preparação diária do ministro, a preparação diária do cristão. E a preparação diária do cristão, sabe o que era? Era um terço em papel. Era um terço em papel. E criticam os evangélicos, os católicos. Não, apenas a forma do terço mudou. Era falar as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas, criando o conceito de, como eu orei todos os dias isto, tenho a noção do dever cumprido. E isto para quê? Para ficar bem na presença de Deus. Irmãos, isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada. E então depois diz, não sejam iguais a eles. Olha, se vocês forem como os escribas e fariseus, pá, não. Se vocês forem como os pagãos, o que é pagão? É uma pessoa que se devota a uma entidade para colher dela a favor. Através de sacrifícios, através de ofrendas, através disto, através daquilo. Irmão, tudo aquilo que nós damos é como sinal de compromisso. Nada mais. É dizer a Deus, conta comigo. Mais nada. Não é para colher o favor dele. E então, Jesus continua, diz assim, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam destas coisas antes que peçam. O Pai sabe. Oh, irmãos, o Pai sabe. Sabe uma coisa, pai, irmãos? O meu pai era... O primeiro ofício do meu pai foi sapateiro. O meu pai era sapateiro. Quando entrou na GNR, a arte dele foi para sapateiro, para fazer aquelas botas para montar e não sei o quê. E ele sempre via os nossos sapatos.
Porque naquela altura o dinheiro era curto e então, em vez de um par novo, eram meias solas. E ele era exímio nisso. Nunca andámos com as meias rasgadas. Mal ele via que a pele estava fraca, meias solas para cima. Alguma vez eu pedi ao meu pai, olha aqui um buraco no pé, põe-me lá as meias solas. Você pensa que eu alguma vez disse isso ao meu pai? E o meu pai que andava sempre em cima das coisas e dizia, olha, estes precisam de meias solas. E punha meias solas. O que é que eu estou a querer dizer com isso? Não estejais inquietos por coisa alguma. E se esta palavra não faz sentido em nós, nós não estamos a seguir Jesus coisa nenhuma, irmãos. Se você pensa que é pelo muito orar que Deus o ouve, desiluda-se. Deus atenta para si quando no seu coração Ele encontra o que há dele, sabe que eu sou o pai dele. Oh, pastor, mas isso é fácil de falar, é fácil de falar. Olha, mas cada um tem a sua história de vida. E é na vida que nós aprendemos que nos momentos difíceis Ele está lá. Ele está lá. E porquê é que Ele está lá? Porque Ele é pai. A vida do pródigo correu mal. Porquê? Porque ele se afastou do pai. Ele se afastou do pai. E o que é que a oração faz? Muda o pai, não muda-me a mim. A oração não muda Deus, a oração muda-me a mim. Eu oro a Deus porque tenho, irmãos, o que é que me levava a ir à casa dos meus pais? O prazer de estar com eles. O que é que me leva a orar a Deus? O prazer de estar com Ele. Ir à casa dos meus pais era um sacrifício? Não, era prazeroso. Eu sempre ia pedir coisas ao meu pai. Não, eu ia para desfrutar da presença deles. Mas porquê é que a oração não é um tempo de desfrutar da presença de Deus? Da presença do Pai. Num momento de alegria, Pai, graças te dou pela vida, graças te dou pelo emprego, graças te dou pela manifestação da tua graça na minha vida, porque nós devemos partilhar tudo, o bom e o menos bom. E há um dia em que as coisas não estão tão bem, que as coisas não correm bem, que alguma situação aconteceu, quer eu tenha tido culpa ou quer não tenha tido culpa, eu tenho que ter a certeza de que aquele que me ouve quando eu me alegro, também ouve quando eu estou triste. Que me ouve quando eu estou cabisbaixo. Porque Ele vê o meu coração, Ele me ouve. Irmãos, às vezes nós oramos... Peço desculpa. Às vezes nós oramos e temos aquele medo. Será que a oração que eu estou a fazer é bem feita? Irmão, não se preocupe se a oração é bem feita ou não. Ora. Ora. Porque isso é o pior que pode acontecer, é você deixar de orar. Mas será que a oração do Pai, que esta oração que eu fiz é boa? Que a oração que eu fiz... Irmão, o Pai não está a ver se você está a orar bem ou se está a orar mal. O Pai está preocupado com o que você precisa. Porque eu posso orar muito bem pedindo coisas que eu não preciso. Por isso é que o Tiago diz, vocês não recebem porque pedem mal. Porque pedem para deleite. Eu não vos disse para vocês buscarem primeiro o reino e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É buscar os valores do reino e viver por eles. Tão simples quanto isto. Como? Seguindo aquele que é o nosso inspirador, Jesus, o nosso mestre. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Então Jesus está aqui a dizer, olha, não sejas nem como os hipócritas, nem como os pagãos. Lembra-te de uma coisa. Tu não estás a orar a Deus, tu estás a falar com o Pai. Quantas vezes precisamos apenas, como dizia o centurião, Senhor, uma palavra. Uma palavra. E sabe uma coisa? Nós só ouvimos essa palavra no silêncio. A Bíblia nos ensina que todo homem seja primeiro pronto a ouvir e tardio a falar. E há muita gente que fala muito e ouve pouco. Por isso é que não são dirigidos por Deus. Querem que Deus faça o que eles querem. E depois, como as coisas não funcionam, ficam assim, mas será que a fé é? Será que a fé não é? Não, irmão, como é que você, alguma vez, o Jesus foi claro assim, olha lá, vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que é que Tiago ensina? Que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é para eu me portar bem, não é para eu me portar mal. Se eu me portar bem, glória a Deus. Se eu me portar mal, ai de mim, porquê? Porque eu tenho que pagar o preço do erro. Mas o Pai não vai deixar de me amar. Vocês acham que o filho pródigo foi amado pelo Pai ou não? O amor do Pai foi beliscado de alguma coisa? Não. Ai, pastor, você agora está a encorajar a asneira. Não estou, não. Eu estou a encorajar aqueles que erraram, que voltem para o Pai, porque o Pai os recebe. E não se preocupem com o irmão que o critica.
isso não muda o amor do pai, é nada. Filho, tu foste embora, passaste o que passaste, fizeste as neiras, mas eu amo-te, tu és meu filho, eu amo-te. Eu amo-te. Deus nos ama com os nossos erros, Deus nos ama com os nossos defeitos, Deus amou prostitutas, Deus amou ladrões. Irmãos, o amor de Deus não é condicional, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não expõe condições. Não, eu só te amo se... Não. Deus nos aceita como nós somos. Como nós somos, porque depois na relação, irmãos, se nós abrirmos o coração para a semente, porque aí é que veio a diferença. É que a palavra é semeada, mas os corações não são iguais. Os que aceitarem a palavra, escutem o que o Espírito ensina, os que aceitarem a palavra vão mudar. Os que não aceitarem a palavra vão continuar a ser as mesmas pessoas. Não vão ter fruto. A palavra perdeu qualidade, irmãos? Não. Como é que está o nosso coração quando o Evangelho é pregado? Como é que nós olhamos para o Evangelho? Como é que nós hoje nos relacionamos com Deus? Como Deus distante ou como o Pai presente? Então, irmão, eu quero encorajá-lo esta manhã. Não tenha problema com a sua oração se você ora bem ou se você ora mal. Você não precisa de um manual de oração. Você tem o coração que Deus lhe deu. Abra o seu coração para Deus. Descarregue nele todas as frustrações, todos os seus cuidados, todos os seus problemas. Há um canto que até diz: meus cuidados sobre ti lançarei. As cargas desta vida te entregarei. E quando eu não souber o que fazer, o que é que eu vou fazer? Sobre ti lançarei o meu viver. Então vivamos o que cantamos. Porque isso é que é adorar a Deus. Quer ver, irmão? Eu não vos vou massacrar, Mas Jesus depois diz assim. Versículo 8 diz: não sejam iguais a eles. Porquê? Porque o Pai sabe que vocês precisam. Diga comigo, o Pai sabe. Quem é Pai? É Deus. É o meu Pai. Antes mesmo que o peçam, vocês orem assim: Pai Nosso. Ou seja, não sejam egoístas. Orem uns pelos outros. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. O teu nome é santo, Senhor. Ele não é beliscado. E depois diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isto é a expressão de quê? De alguém que deseja o reino. E que deseja o domínio do reino. Mas, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são coisas materiais, são coisas espirituais. Porque a carne e o sangue não são passíveis de se herdarem o reino. Nem entram lá sequer. Porquê? Porque no reino de Deus não há nada que seja corruptível. Por isso é que o Senhor ensinou a pôr lá o nosso tesouro. A traça não rói e o ladrão não rouba. E então Jesus continua e diz assim: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos hoje. O que é que Jesus está a ensinar? Olha, não se esqueçam. O pão de cada dia é o Pai, é da responsabilidade do Pai providenciar para vocês. Porque o Pai é o vosso provedor. Vocês estão a compreender, irmãos? Isto não é uma oração para ser repetida. Isto são os valores que têm que estar contidos no relacionamento com o Pai. Porque se nós formos orar todos os dias o Pai Nosso, nós estamos a ser como os pagãos. Estamos a repetir constantemente a mesma coisa. Oh pastor, mas se eu fizer esta oração é mal. Não vai mal, mas também não adianta nada. Se você não criar a consciência de filho, de que serve chamar de Deus de Pai? Sabe uma coisa? Sabe qual era o problema do irmão do filho pródigo? É porque não tinha a consciência de filho. Nem tinha o amor do pai. Já viram? Não tinha a consciência de filho, porque o pai disse: porque é que estás aborrecido? Tudo que é meu é teu. Então, o teu problema é esse, é que tu perdeste a consciência de que tu és meu filho. O que é que vocês acham? Exatamente isso. Enquanto que o outro não. O outro nunca perdeu a consciência de ser filho. Ele foi atacado, foi pelo conceito de ser indigno. Mas a dignidade não tem a ver comigo. A dignidade tem a ver com aquilo que me chama. Por isso é que não há ninguém que seja privado de tomar a Santa Ceia neste lugar.
Porque se o Judas esteve sentado à mesa, você também se pode sentar e eu também posso sentar. A oportunidade é dada a todos. Porque Jesus Cristo não veio para excluir ninguém, veio para incluir todos. Todos. Jesus, quando fez a ceia e falou da parábola da ceia, ele disse, olha, a ceia está pronta, mas os convidados não eram dignos. Então, olha, saiam às encruzilhadas, tragam tudo, prostitutas, marrecos, coxos, tudo aquilo que vocês... Encha-se a casa. Porquê? Porque a oportunidade é dada a todos. Porquê que a semente, quando é semeada, apanha vários tipos de terra? Para que ninguém diga. A Bíblia diz que no final, na presença de Deus, ninguém se achará escuso. Porque todos ouviram. Uns creram, outros não creram. E então Jesus assim continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará também. Irmãos, isto é justo. Isto é a justiça. Isto é a justiça. Então o que é que Jesus está aqui a ensinar? Primeiro, Jesus está a ensinar que é ser pai é ter alguém sob o nosso cuidado. Nós somos os provedores. Os provedores. Eu tenho a certeza que os filhos da Elsa, hoje falo que ela não está cá, eu tenho a certeza que os filhos da Elsa não vão à noite dizer assim, então mãe, temos jantar hoje. Eles sabem que na hora do jantar, seja o que for, muito pouco, não importa, mas sempre vai haver alguma coisa para comer. Porquê? Porque os pais são os provedores. Eu já vos disse aqui que eu não sou diferente, ou seja, cada um é. Mas eu não sou uma pessoa muito com essas coisas de comprar roupa, não sei, e às vezes se assim, tu precisas de comprar umas calças, tu precisas de comprar isto. E eu, olha, mas não é por ser favorito nem nada, é porque eu digo assim, mas eu tenho tantos pares de calças, para que é que eu vou comprar mais uns pares de calças? Mas as mulheres gostam, e eu compreendo isso, as mulheres gostam que os maridos não façam, não é fazer má figura, vocês compreendem aquilo que eu quero dizer. Mas o que é certo e sabido é que nós temos a sensação da provisão. E nós, para os nossos filhos, olha, tenho que comprar, e agora para os netos, olha, tenho que comprar os sapatos, ainda ontem passado, lá, tenho que comprar os sapatos para o João, para o inverno, porque ele transpira muito dos pés e tenho que arranjar uma coisa pronto, assim, para... E eu estava a pensar, porque eu já tinha a palavra no meu coração, eu estava a pensar, realmente é verdade, isto é o instinto do provedor. Não é obrigação, irmãos. O reino de Deus não é o reino de obrigações, é o reino de deveres. Quando Jesus fala de orar, é o dever de orar, não é a obrigação de orar, é o dever de orar sem nunca esmorecer. E eu hoje entendo o que é essa de sem nunca esmorecer, é sem nós nunca nos esquecermos de que Ele é Pai. Porque no dia que nós perdemos o foco de que Deus é Pai, deixamos de ser filhos, perdemos a noção da nossa filiação. E essa foi uma das coisas que o diabo quis roubar a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, é pôr em causa. E agora veja o que é que ele ensina. Ensina que perdoar, e o Pai é aquele que perdoa e ensina a perdoar. Amém. O Pai é aquele, porquê? Porque ele é um transmissor de valores. É verdade. O Pai não incita ao filho a guardar rancor. Fizeram-te mal, também. Não, nada disso, irmão. Eu, quando erro em relação aos meus filhos, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de chegar, porque a vergonha é um impedimento à manifestação da nobreza que é do pedir perdão. Porque pedir perdão é um ato nobre, irmãos. E então o que é que acontece? Eu vou e digo assim, não, espera aí, ó filhos, olha, eu reconheço que estou mal, tive mal, peço desculpa. Sabe uma coisa? Quando eles fazem alguma coisa, vem a mim, ó pai, desculpa. E eu não, cá, tu tens que pedir desculpa. Não é nada disso, isso é uma questão de consciência. É uma questão de maturidade, os irmãos estão a compreender. Essa é a nossa relação com o Pai. Por isso é que nós não temos nada a esconder ao Pai, nós sabemos que estamos nus na presença dEle. Por mais que nós tentemos esconder, sabe uma coisa? A vergonha não é escondida com parreiras. A folha da parreira não tapou a vergonha da nudez. Não tapa o erro. A gente só resolve quando reconhece o erro e muda. E então ele ensina isso. E a terceira parte é proteger e guiar. É dirigir, é ensinar, é educar. Esse é o papel de pai. Por isso é que Jesus Cristo, quando se foi embora, quando partiu, ele disse, olha, dou-vos o Espírito Santo. Ele vos guiará toda a verdade. Ele será o Consolador. Ele estará convosco para sempre. Ele manifestará a vocês a minha presença. Para que vocês tenham consciência plena de que eu e o Pai estamos em vós.
Então eu não vou mais orar o Pai Nosso, porque o reino de Deus não está por vir, o reino de Deus já está em nós. Vocês agora compreendem porque é que o Pai Nosso não é uma reza? Porque se eu tiver, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Não, o reino é chegado, o reino é chegado. O reino está dentro de mim. Olha, quando alguém lhes disser, olha, o reino vai, olha ele aqui, ou ele lá, não os sigam. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. E nós continuamos a agir como agíamos antigamente. Esperando que venha ao teu reino, venha ao teu reino. Não, não, irmãos, o reino de Deus está em nós. Ele é Rei e Senhor de nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o que é que nós dizemos? Reina em mim, Senhor. O teu reino está dentro de mim, Senhor. E depois há aqueles que não agem em função disso. O que é que Jesus veio dizer assim? Vocês, caramba, vocês, porquê é que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Então eu não sou vosso rei coisa nenhuma. Então vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que partir a casca. A casca da religião. A casca do conceito, do preconceito. Porque a vida se vem de dentro para fora. Foi uma coisa que Nicodemos teve muita dificuldade em compreender. E Jesus estava-lhe a dar um exemplo do ovo. Olha, lembra-te do pintinho. Ele pica o ovo para sair. Porquê? Porque quando o ovo é partido de dentro para fora, ele gera vida. É uma vida que está lá dentro. Assim tem que acontecer connosco. Vocês concordam comigo? Não, vocês concordam com a Bíblia. Não é comigo, eu não quero que vocês concordem comigo. Em 1 João, no capítulo 5, e vou terminar aqui. 1 João, no capítulo 5. Diga-te, amo Jesus, de todo o meu coração. Ensina-me, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero ser cada vez mais parecido contigo. Que nos meus lábios sempre as pessoas possam receber uma palavra temperada com sal. Uma palavra que muda a vida. Uma palavra que toque na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Que não sejam palavras ocas que saiam da boca para fora. Mas que sejam uma expressão do coração. E Pai, Tu me ensinaste que a voz da nossa oração é a voz do nosso coração. E eu Te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus. Te amo de todo o meu coração. Me arrependo de tudo aquilo que eu possa ter feito ou dito, Senhor, até que eu não me lembre, Senhor. Que tenha desagradado ao Teu ser, à Tua pessoa. Mas longe de mim, Senhor, longe de mim, eu vou colocar o Teu nome, porque o Teu nome é santo. O Teu nome é santo. Louvado seja o Teu santo nome. 1 João, capítulo 5, nos encoraja a orar, dizendo que o Pai sempre nos ouve. No versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, quando nos aproximamos dEle. Irmãos, a vida do crente não é uma vida, eu agora estou na Tua presença e eu agora tiro da Tua presença. Deus é omnipresente, onde nós estivermos, Deus está. Portanto, eu não entro nem saio. Eu entro na conversa contigo. Porque nós podemos estar aqui presentes e não falarmos uns com os outros. Vocês compreendem a diferença? E então diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos dEle. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a Sua vontade, esta é a importância da oração e é a importância da comunhão. É termos a certeza daquilo que Deus quer e que Deus não quer, e o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Sabe, uma das coisas que os filhos se preocupam é saber o que o pai gosta e o que o pai não gosta. Também gosta e também não gosta. Olha, eu sei que o pai gosta disto. Olha, eu sei que a mãe gosta daquilo. Olha, eu sei que... Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito daquele tipo de blusa de gola ao legionário. Quando há alguma coisa é gola ao legionário. Quando querem oferecer alguma coisa ao pai, o que é que a minha filha, por exemplo, a Mara, vai fazer? É um livro. Vai comprar um livro. Eu amo ler. E ela vai comprar um livro. E ela sabe o tipo de leitura que eu gosto. Então nós também temos que saber qual é a vontade do Pai para saber orar como convém. Certo, irmãos? Porque Deus concede o desejo do nosso coração quando Ele é segundo a Sua vontade. Então eu não posso ligar nada para obrigar Deus a ligar. Não, eu tenho que ligar aquilo que já foi ligado. E então a Bíblia é clara quando diz aqui: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos dEle. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O que pedimos a Ele. Amém? Esta é a certeza. Oh, Manel, posso-te pedir um favor? Tiras-me ali um banco.
Tiras-me ali um banco, eu estou cheio de dor. Peça um robô, peça um robô. Depois a palavra fica para mim, está bem, você? Obrigado. Se vocês quiserem ficar sentados, fiquem sentados. Se vocês quiserem pôr-se de pé, ponham-se de pé. Nós sentados, mas estamos prostrados na presença de Deus. E então, não levem mal, mas hoje preciso mesmo de sentar. Glória a Deus. Jesus. Te amamos de todo o nosso coração. Obrigado pelo teu sacrifício, pela manifestação do teu amor. Jesus, amante do meu ser. Jesus, eu não quero te deixar. Toma-me nos teus braços de amor. Em ti agora vou ficar agora teu sangue. Jesus, amante do meu ser. Jesus, eu não quero te deixar. Toma-me nos teus braços de amor. Em ti agora eu vou ficar, agora eu sei. Eu te amo, te adoro. Jesus, me cambia, te voltará.
natureza sem mudar, sem forma, tal qual Ele está, assim faz conosco e nos molda e nos faz segundo o Teu olhar. Sabe o Teu nome, conhece o meu pensar, e cada lágrima que cai, e é feita ao Teu chamar. Teu nome, Pai, sabe o Teu nome, conhece o meu pensar, e cada lágrima que cai, e é feita ao meu chamar. Agora é que o povo sabe. Deus é meu Pai, seu filho eu sou, Ele nunca me deixará, Ele nunca sabe o meu nome, sabe o meu nome, conhece o meu pensar, e cada lágrima que cai, é feita ao meu chamar. Sabe o meu nome, conhece o meu pensar, e cada lágrima que cai, é feita ao meu chamar. Oh, é feita ao meu Senhor, sempre te louvamos com as nossas mãos para consagrarmos a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos neste lugar. Que adoramos, vimos aqui buscar-te em adoração, Senhor, porque a Tua Palavra nos ensinou que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Senhor, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas necessidades, mesmo com as contrariedades que por vezes se possam manifestar na nossa vida, Senhor, sempre haverá na nossa boca uma palavra de gratidão para contigo, Senhor. Pai, que encontres neste lugar um povo sempre agradecido a Ti, Senhor. Apesar das contrariedades, das lutas, das dificuldades, mas nós temos sustentação bíblica para podermos superar tudo isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Pai, sabemos que as dificuldades que atravessamos ao longo da vida é para criar aperfeiçoamento em nós, porque a Tua Palavra nos faz saber que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima daquilo que vocês possam suportar. Porque a vitória sobre a tentação é que produz glória para o meu nome. Então estamos aqui para te tributar glória e honra por todas as dificuldades superadas, por todas as contrariedades superadas, porque se até aqui Tu nos tens ajudado, sempre nos ajudarás. Tu não és um pai que abandona os seus filhos. Tu és um Pai de amor que olha por nós a cada dia da nossa vida. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que nos tens dado e pelo privilégio de teres proporcionado a nós esse dia para comer o pão. Porque este é o dia que o Senhor nos deu. O dia do pão e o dia para comer o pão. Então estamos aqui, Senhor, e acabamos de comer esse pão vivo que desceu do céu, que é a Tua Palavra, a pessoa de Jesus. Tu e a Palavra és apenas um só, Senhor. Obrigado por nos saciares com a Tua Palavra. Porque aquele que comer de Ti jamais terá fome e o que beber de Ti jamais terá sede. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus.
E o desejo do meu coração para a vida dos meus irmãos, não como pastor, mas como irmão acima de tudo, Senhor. Pastor serei até tu quereres, mas irmão sempre serei. Amém. Então, meu querido Pai, eu te quero agradecer em nome de Jesus pelos irmãos e pela certeza que eu tenho do amor que tu tens por cada um deles. Amém. Eu sei que providenciarás para eles assim como tens providenciado para mim. Pai, não me alegro com a dificuldade de ninguém, mas me alegro ao ver o governo da tua mão em favor daqueles que te buscam com retidão e sinceridade de coração. Pai Santo, muito obrigado. Nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. E Pai, aquilo que vamos fazer agora, a oferta que vamos recolher, ela não é para ti e nós sabemos que não é para ti. Porque para ti somos nós, o dinheiro não conta. Para ti somos nós. Tu não compraste o que nós temos, tu compraste-nos. E nós não temos preço, Senhor, mas temos valor. E não há preço que pague o valor que tu nos dás. Por isso é que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro. Nós fomos comprados com o teu precioso sangue, Mestre. Somos teus. Somos teus. Obrigado por essa consciência de valor que temos. E não de preço. O mundo diz que tudo tem um preço, mas não houve preço para comprar o valor que nós temos. Louvado e bendito seja o teu Senhor. Pai, estamos aqui para te dizer que te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado pela presença dos irmãos. A família se reuniu aqui, Senhor. Sentámos à mesa contigo e tu partilhaste o pão, juntamente connosco. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim tu nos ensinaste, através do teu apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E se algum problema ou dificuldade tenham, busquem o Pai orando, com toda a oração e súplica, e com toda a ação de graças. E a resposta do Pai será a paz. Porque a resposta do Pai sempre será a mesma. A minha graça te basta. Sim, Pai, eu sei que a tua graça para mim é mais do que a vida. Então eu te louvo por cada irmão, por cada irmã. Te louvo por esta vila do Lavradio, por todas as pessoas que aqui habitam. Te louvo pela certeza absoluta, Pai, que o teu Espírito Santo foi, na verdade, derramado sobre toda a carne, mas nem todos o têm, porque não se voltam para ti. Então, Senhor, que as pessoas se venham voltar para ti, para que também possam ser cheias do teu Espírito Santo, Senhor, e serem guiadas à verdade. Sabemos que o maligno cega o entendimento dos incrédulos, para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, nem o coração se convertam. Por isso eles não são curados, Senhor. Mas graças te damos porque tu, Pai, és o Deus que nos cura e és o Senhor que nos sara. Pai, que esta paz que eu estou a vivenciar agora mesmo no meu coração, que ela inunde o coração dos meus irmãos, que ela inunde o coração das pessoas que estão em casa, assistindo ao culto, Senhor, assistindo à prestação do culto a Ti. Estamos rendidos a Ti, Senhor. Todo o louvor, tudo aquilo que sai de nós é em Teu nome e para a Tua glória. Oramos para que a nossa oferta Te honre e Te agrade, Senhor, porque a oferta também fala do amor que temos para Ti e para com a obra do Evangelho, do Santo e poderoso nome de Jesus. Vamos recolher então a oferta. Pai Santo e Justo, eu Te quero agradecer, Senhor. Aquilo que nos move é o amor e a gratidão, Senhor. O reconhecimento de que nada merecemos e tudo nos dás. A Tua palavra nos faz saber em Efésios que Tu já nos abençoaste com toda a sorte de bênção espiritual. Obrigado, Pai. Hoje não andamos inquietos por coisa alguma, porque a Tua paz excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente e nos faz lembrar de que somos Teus filhos e de que Tu és o Pai de amor que providencia para nós. Te agradeço, Pai, por todos os irmãos, por todas as irmãs que por qualquer razão não puderam estar presentes, mas que de uma forma ou outra a palavra também chega. Eu te quero agradecer pelas novas tecnologias que nos fazem chegar a mais pessoas, a mais lares, no santo e poderoso nome de Jesus. Senhor, Tu conheces o coração de todos, Tu conheces o propósito de todos. E Tu não estás aqui para ouvir o que eu falo, estás aqui para ver o que está dentro de mim. E tudo o que está dentro de mim, Senhor, deixa estar assim, deixa estar assim. Aprendemos pelas Escrituras, Senhor, quando estamos na Tua presença, o tempo para. O tempo para. Porque o tempo é Teu. Nada acontece fora de Ti. Tu és o Alfa e o Ômega.
Não há palavras para exprimir a gratidão que há em nós e de ter a plena certeza que sempre estiveste connosco e estarás connosco. Somos propriedade exclusivamente tua. Porque para nós o viver é Cristo. Para nós o viver é Cristo. Eu só quero te louvar. Quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo eu só quero te dizer, quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo, e o teu nome santo, exalta. Dê a Deus toda a glória. Toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Toda a honra, toda a glória, toda a honra. Para as pessoas que estão em casa, Senhor, eu quero manifestar o desejo de que este seja um santo domingo vivido na Tua presença e, se possível, em família. Pai, Te louvo, Senhor, porque a família é o nosso porto de abrigo. Tu não nos deste um casamento, Tu nos deste uma família. Tu nos deste um projeto de família. Nunca no Teu propósito houve o desejo do casamento, mas sim o desejo de constituir família. A família é algo que é sagrado, Senhor. Então eu Te louvo por todas as famílias da terra. Te louvo por todas as famílias da igreja. Amém. Que a Tua bênção seja manifesta sobre todas as famílias. Amém. No nome de Jesus. Amém. Porque em Abraão Tu abençoaste todas as famílias da terra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Te louvamos por isso. Os irmãos dizem comigo. Amém. 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 Volte aos irmãos no santo domingo. E não se preocupem da forma como oram. Não deixem de orar.
Amém? Que Deus vos abençoe ricamente. E vos conceda o desejo do vosso coração, se Ele for bom. Amém? Deus é bom. Olá! Estás bom?